Aleluia, aleluia. Meus amados e queridos irmãos, acabamos de ouvir uma boa palavra transmitida pela jovem Larissa, ali de Pontas de Pedra Centro, e falando concernente o sofrimento de Cristo Jesus, que Jesus Cristo, ele nos chamou para esta batalha. E o apóstolo Paulo, estimulando o jovem obreiro Timóteo, ele convida Timóteo a sofrer as aflições de um bom soldado. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que no mundo tereis aflições e tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus Cristo. Observamos em que a palavra de Deus, ela nos fala sobre o vencimento ou sobre a vitória do Filho de Deus. Glória a Deus, quando ele caminhou aqui na terra, e a Bíblia Sagrada nos mostra que ele veio com uma única finalidade de reconciliar o homem com Deus. Estamos aqui nesta noite porque Cristo, ele realizou um sacrifício perfeito. Cristo realizou um sacrifício que não precisa ser repetido, porque o sacrifício que ele fez foi um sacrifício eficaz. Como foi lido nesta noite pelo nosso querido presbítero Humberto, falando concernente o profeta Isaías, há 750 anos antes da vinda do Messias, o profeta Isaías, ele traz exatamente uma mensagem, e é bem verdade que ele profetizava nos corredores do palácio, mas ele falara a respeito do Filho de Deus, do Messias prometido. Ele falava daquele que iria vir exatamente para restaurar o homem e conduzir o homem à presença de Deus Pai. A Bíblia Sagrada nos fala que é Isaías quem profetiza a situação que o homem se encontrava para receber o Messias. Isaías, ele fala no capítulo de número 9, quando nos mostra que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Observamos que o povo em que ele está falando é exatamente a humanidade, que a Bíblia Sagrada nos diz que Deus olhou do céu à terra e não viu nenhum justo. Isaías já profetizara dizendo que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Observamos que é o mesmo profeta que fala concernente o estado espiritual do homem. Primeiro ele diz que o homem vivia na escuridão, andava na escuridão, porque a Bíblia Sagrada nos diz que o pecado, ele mata o corpo e fere a alma. O pecado, ele cega a mente do homem, e cegando a mente do homem, ele não consegue ver exatamente o seu benfeitor, que é o Senhor nosso Deus. Por isso que o profeta Isaías, ele fala desta situação do homem, o homem que andava em trevas. No capítulo 53, Isaías, ele fala exatamente quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Podemos assim lembrar, como a palavra de Deus nos fala, que já fazia 400 anos que Deus não falava com o seu povo. A Bíblia Sagrada nos chama exatamente o intercâmbio de Deus, ou o período que Deus ficou em silêncio, não falava com o homem através das profecias, não usava os profetas, não usava os sacerdotes. A Bíblia Sagrada, ela nos fala que esta era a situação do homem. O
o homem andando desgarrado como ovelha sem pastor, caminhando pelo seu próprio caminho. O apóstolo Paulo, ele sendo sabedor desta verdade, ele escreve na sua carta aos Efésios, no capítulo de número 2, ele fala a seguinte expressão: em que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Paulo também, ele diz, nesse mesmo capítulo, nessa mesma carta, que éramos ovelha exatamente sem pastor. Paulo, ele fala exatamente desta situação do homem em que andava errante. Verdade é que Isaías, quando ele fala que Cristo, exatamente quem creu em nossa pregação, porque o povo já não ouvia mais a voz de Deus, mas a Bíblia Sagrada nos diz que o Isaías, ele fala que o povo nesta situação, ele considerou como a terra seca. Ele diz porque ele foi surgindo no meio de uma terra seca. Que terra seca era esta? Era o próprio homem, o homem que não ouvia a voz de Deus. E terra seca é uma terra estéril, terra seca é uma terra improdutível, terra seca é uma terra morta, terra seca é uma terra aonde não tem recebido a água. Aleluia, então não produz. Assim era o nosso estado, assim era a nossa situação, assim era, aleluia, a nossa vida, andando como ovelha desgarrada, sem pastor. Mas Cristo veio e surge no meio desta terra seca. Ora, Cristo surgindo no meio desta terra seca, está dizendo a palavra, então há esperança para você, há esperança para a humanidade, há solução para os teus problemas, há esperança para todos aqueles que andam desgarrado como ovelha sem pastor. Aleluia, por quê? Porque Cristo veio e Cristo se ergueu e Cristo nasceu e Cristo veio no meio deste povo incrédulo para que todo aquele, aleluia, que ouça a sua palavra, possa crer na sua palavra, possa crer exatamente no seu nome. E a Bíblia Sagrada nos diz que é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Isaías, ele fala dessa situação do homem, o homem que andava como um defunto ambulante, mas Cristo veio para te trazer vida, Cristo veio para nos reerguer. Quem sabe, meu prezado amigo, quem sabe alguém já chegou para você e disse: não tem mais jeito, não tem mais solução para você. Quem sabe o espírito maligno começa a soprar nos teus ouvidos para investir contra a tua própria vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: Cristo é a nossa esperança, Cristo é a esperança para quem anda errante, Cristo é a esperança para aqueles que querem encontrar o Pai, porque não há outro, aleluia, nome o qual podemos ser salvos a não ser o nome de Jesus. Aleluia, Jesus é a solução para a humanidade perdida. Observamos em que a palavra de Deus, ela nos fala, Jesus Cristo, uma certa feita, ele disse: eu sou o caminho. Ele diz mais: eu sou a verdade. E terceiro, ele diz: eu sou a vida. Aleluia. Então nós observamos caminho verdadeiro, método perfeito é Jesus. Aleluia. A verdade 100% está em Jesus. Escuta só, a ciência, ela começa a trabalhar exatamente para que possa encontrar a verdade. Escuta só, uma certa feita eu perguntei ao professor, a professora de filosofia,
na área do direito, e eu perguntei, ela começou a perguntar o que é verdade, e alguns começavam a dar um conceito sobre verdade, e eu olhei para ela e disse: professora, o que é a verdade, professora? Ela olhou para mim e disse: Abimael, a verdade é um conjunto de experimento em que a ciência faz para que possa encontrar exatamente algo próximo à verdade. Eu disse: explique melhor. Ela disse: ora, a ciência, quando começa a fazer pesquisa para encontrar exatamente um remédio, para elaborar um remédio, para sanar o problema, mas é bem verdade que muitas vezes soluciona o problema, mas tem um efeito colateral. E ela disse: ora, exatamente aí aonde a ciência ela chega com a verdade, quando chega mais próximo, cerca de 80%, 90%, nenhum remédio é 100%, Abimael. Por quê? Porque pode favorecer algo e pode exatamente trazer prejuízo, o efeito colateral. Eu olhei para ela e disse: olhe, professora, a minha Bíblia diz, a palavra de Deus nos fala, aleluia, é um homem que é 100% a verdade. Não existe, Abimael, 100% a verdade. Eu quero lhe dizer que é nele a verdade, porque ele é a verdade. De quem é que você está falando, Abimael? Eu olhei para ela e disse: eu estou falando de Jesus. Jesus foi quem disse: eu sou a verdade, aleluia. Escuta só, nós somos decepcionados com as pessoas chegam exatamente mostrando seus projetos, as pessoas chegam trazendo exatamente algo em que chega a brilhar os nossos olhos, ou mesmo acreditamos nas palavras das pessoas, acreditamos nas palavras daquele que pode nos representar, daquele que nós investimos para nos representar, mas quando ele chega ao poder, logo se esquece de nós. Por quê? Porque não havia verdade nas suas palavras, não havia verdade nas suas intenções. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Jesus que nós servimos, ele nunca enganou ninguém. O que ele falou está falado, está sacramentado e é caso encerrado. Pode jogar, matar galinha preta, jogar areia de cemitério, mas o que Deus falou está falado. Deus não é levado a respeito humano. O que ele pensou ao teu respeito será feito, porque ele é fiel com a sua palavra para cumprir todas as suas promessas. Ele é a verdade. Ele não está a verdade, ele é a verdade. Eu sou o caminho, disse Jesus. Eu sou a verdade, disse Jesus. E ele disse: eu sou a vida. Escuta só, 3 pontos aqui, 3 exatamente características do nosso Cristo. O nosso Cristo, ele é o caminho. E ele diz mais: não existe outro caminho que possa nos conduzir a Deus. Caminho, nós podemos tomar como método. Observamos que muitos têm vários métodos para o crescimento. Observamos na rede social, está cheio de mestres, cheios de doutores PhD, trazendo solução para que você tenha sucesso. Verdade é que eles procuram vender exatamente os seus projetos, querem vender exatamente os seus métodos para o crescimento. Outros procuram exatamente métodos para encher a igreja. Observamos em que começa a fazer tantos movimentos para que a sua igreja se encha. E a Bíblia Sagrada nos deixa aqui claramente, aleluia, ora,
O método não é outro. O método é Jesus. Prega Jesus. Fala de Jesus. Diz que Jesus Cristo cura. Diz que Jesus Cristo liberta. Diz que Jesus Cristo é o Salvador. Diz que Jesus Cristo é o perdoador de pecado. Diz que Jesus Cristo é exatamente o elo entre Deus e o homem. É Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. É Jesus, o Filho de Deus. E essa mensagem nunca ficará velha, porque Jesus é o único que nos leva à presença de Deus Pai. Aleluia. Eu sou o caminho. Ele veio, nasceu de uma terra seca, e no meio dessa terra, aonde o povo não acreditava em nada, escuta só, o povo judeu vivia exatamente debaixo do jugo romano. Era um povo explorado, era um povo subjugado, era um povo que não acreditava mais em ninguém. Mas veio Cristo no meio desta terra seca e disse: eu sou a verdade. Aleluia! Eu sou a verdade que você está procurando. Eu sou a verdade que você está buscando. Eu sou a verdade, aleluia, para que você possa andar seguro. Eu sou a verdade para que você possa andar firme. Eu sou a verdade para que você possa tomar boas decisões. Eu sou a verdade para te iluminar a andar na verdade. Aleluia, Cristo é a verdade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E ele conclui dizendo: eu sou a vida. Aleluia. Eu sou a vida. Escuta só, porque Jesus, ele é a vida. Ele é a vida que veio para o homem que estava morto. Morto na sarjeta do pecado. Sabemos em que existem 3 tipos de morte. Nós conhecemos exatamente a morte física, quando a Bíblia Sagrada nos fala em que o espírito e a alma vai se separar desta matéria, deste corpo. Esse corpo vai tombar, vai apodrecer. Aleluia! Esta é a morte física. A morte espiritual, exatamente o homem afastado de Deus, o homem desviado, ou mesmo desviado do caminho do Senhor, o homem sem o temor de Deus. Esta é a morte espiritual. E a terceira morte, que não tem mais jeito para aqueles em que ingressa e chega a esse ponto, é a morte eterna. Na morte eterna não há mais solução para o homem perdido. A Bíblia Sagrada nos diz: partiu, segue-se ao juízo, e o juízo de Deus é sem misericórdia. Escuta só, esta é a morte eterna. Na morte eterna não adianta chamar mais por papai, não adianta mais chamar por mamãe, não adianta mais pedir para aceitar a Cristo. Por quê? Porque esse foi a sua decisão, morrer, aleluia, ser afastado de Deus eternamente, separado de Deus eternamente. Mas hoje Jesus te dá mais uma oportunidade, e a oportunidade é: aceita Jesus, aleluia, para perdão dos teus pecados e você ser reconciliado com o Pai. Cristo veio para, aleluia, dar vida e vida com abundância. Essa vida é o homem ter exatamente a comunhão com Deus. E eu quero perguntar: aonde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite? Aonde está? Jesus Cristo está cá e te chama. Um passo só tu precisas dar para Cristo.